A fé é essencial em tempos difíceis, pois oferece um ponto de apoio seguro na esperança de que Deus tem um propósito, fortalece a identidade e o caráter do crente e orienta para que se busque a solução em Deus e não em recursos humanos falíveis. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Erroneamente, muitos cristãos associam a vida com Deus à ausência de problemas. Imaginam que a vida será simples e que Deus resolverá cada obstáculo que enfrentarem como se fosse mágica, e acabam sem saber como manter a fé em tempos difíceis. Com filmes que fantasiam um gênio e uma lâmpada, fadas madrinhas e velas que realizam desejos, o cristão não deve esquecer que a vida real é bem diferente disso. São nos momentos de dificuldade que aprendemos a ter fé, amadurecemos espiritualmente e entendemos que não somos mais crianças. Ser cristão não significa ter superpoderes ou não sentir a dor de um problema. Assim como qualquer ser humano, o cristão chora, sente angústia do momento, mas não se entrega a ela. A diferença entre aquele que crê e o que não crê é simples. Quando você está passando por um problema muito grande, mas no fundo da sua consciência, você tem a segurança de que há um Deus que pode resolver tudo. Quem não crê em Deus não tem essa segurança que só a fé nas dificuldades pode trazer. Assim, quando os problemas surgem, ela não consegue enxergar uma solução. É uma pessoa com um problema, sem solução, ela é tomada pelo desespero. Talvez você pense que não existam pessoas assim, ou que isso pareça um falso positivismo. Mas a seguir falaremos sobre exemplos de homens que estiveram na terra e venceram tudo através da fé nas dificuldades. Moisés, ao descobrir sua verdadeira origem e matar um soldado egípcio, Moisés foi obrigado a fugir do Egito e precisou encontrar fé nas dificuldades do deserto, até chegar em Midian. Além disso, Moisés teve que confiar que Deus o capacitaria para ser o grande líder que libertaria os hebreus da escravidão. Podemos imaginar alguns obstáculos que colocaram a fé de Moisés à prova, como a insegurança após saber que foi abandonado no rio Nilo antes de entender o real motivo. O medo de ser morto pelo faraó, a fome, sede e medo do deserto. Embora se fale muito sobre os grandes feitos de Moisés, é importante lembrar que ele, assim como todos nós, precisou encontrar fé nas dificuldades e o fez com êxito. Abraão, conhecido como pai da fé, é um dos principais exemplos de quem encontrou fé nas dificuldades. Após ouvir o chamado de Deus, Abraão deixou o conforto de sua casa e de sua parentela para ir a um local que nem ele mesmo conhecia. Precisando confiar 100% em Deus, além de enfrentar muitos obstáculos ao longo do caminho. Abraão encontrou fé na dificuldade de crer, mesmo após tantos anos sem ver a promessa de seu filho ser cumprida. Quantas vezes você já passou por algo semelhante? Ora por um sonho e, com o passar do tempo, começa a sentir desânimo. De esperar pela promessa de Deus por um ano já parece surreal. Imagine Abraão, que esperou 25 anos. Ter fé para esperar é tão difícil quanto para vencer um problema. Davi, o menor de sua casa, veio a ser rei de todo Israel. Os desafios na vida de Davi começaram antes mesmo de ser ungido por Deus através do profeta Samuel. Desde o episódio em que Davi salvou sua ovelha, que estava perdida, e matando leões e ursos, até ser o último escolhido por sua família. E também, após sua unção, ele precisou ter muita fé nas dificuldades que enfrentou com Saul, que não aceitou deixar o trono e o perseguiu até o fim. Anos depois, quando Davi e Batseba adulteraram, e olhando para essa situação sob a ótica da redenção de Davi, é possível ver que o rei precisou lidar com muitos conflitos internos
e externos, e ter uma genuína fé na dificuldade de restaurar sua salvação. Ele não desistiu de buscar a Deus e morreu sendo conhecido não pelo seu pecado, mas como homem segundo o coração de Deus. Deus permitiu que as dificuldades de cada um desses heróis da fé fossem registradas nas Escrituras Sagradas, para que tivéssemos uma referência a seguir. Além desses homens, há muitos outros exemplos, e o principal deles é o Senhor Jesus, que veio à Terra, passou por muitos problemas e venceu todos eles. Em tempos difíceis, agarrar-se à Bíblia é um cuidado com a sua alma. A razão pela qual todo cristão deve manter a sua fé em tempos difíceis é que vivemos apenas um ponto em uma linha infinita. Nossa vida nesta terra pode durar no máximo 100 a 120 anos, mas nossa eternidade não terá fim. Nada do que vivemos aqui deve manchar nossa eternidade. Mágoa, falta de dinheiro, injustiça, dor de luto, tudo passa, menos a nossa eternidade. É por isso que devemos manter a fé em tempos difíceis a todo custo, pois no fim da vida é só onde empenhamos nossa fé que contará. Conforme as Escrituras, Deus usa os desafios para moldar o caráter, fortalecer a fé e preparar o crente para algo maior, buscando compreender o que ele quer ensinar e realizar. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Deus te abençoe.